Convidar você para refletir comigo sobre o início da Igreja de Cristo, o início da Igreja e sobre a vida de Pedro. Desde o início, a história de Pedro, que começou assim. Quando Jesus conheceu Pedro, mudou o nome dele. Ele chamava Simão, Jesus mudou para Pedro. Porque Simão quer dizer uma coisa fraca. Pedro vem de pedra. Pedra é uma coisa forte. Então Jesus estava transformando o homem fraco num homem forte. Quando mudou o nome, Jesus já estava transformando um homem fraco num homem forte. É porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com Pedro. Jesus já sabia. Aí foi passando o tempo. Aí quando Jesus estava com os apóstolos, tudo reunido, ele perguntou: o que dizem os homens de mim? De quem eu sou? Aí ninguém falou nada, mas Pedro falou. Ele disse: tu és o Messias, tu és o Messias esperado, que veio para salvar o mundo. Aí Jesus disse: Pedro, não foi o sangue nem a carne que te revelou isso, foi meu Pai que está no céu o que te revelou isso. Tu és Pedro. Aí Jesus já fez uma profecia: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Você vê que Jesus já estava profetizando e preparando Pedro. Aí passou o tempo, já próximo de Jesus ser morto na cruz. Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu permissão para peneirar tu, como peneira o trigo, e eu orei por ti, Pedro. Satanás já quis destruir Pedro, mas Jesus orou por Pedro. Porque Jesus já estava preparando Pedro, Jesus já sabia tudo sobre Pedro, o que ia acontecer com ele. Aí, pois bem, aí Jesus morreu e ficou ainda 40 dias preparando os apóstolos, preparando tudo, os derradeiros detalhes para poder subir ao céu. Aí você vê essa profecia de Pedro no capítulo 16 de Mateus, 16, versículo 18. Jesus está dizendo: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Depois Satanás pediu permissão para destruir Pedro, mas Jesus disse: Pedro, eu orei por ti. Pois bem, depois que Jesus morreu, ficou 40 dias preparando os apóstolos, deixar tudo prontinho para poder subir ao céu. Aí você vai ver isso no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 15. Jesus está fundando a sua igreja aí nesse momento. Está fundando a sua igreja. Está realizando tudo que planejou durante a sua temporada com os apóstolos. Está realizando agora, para depois ele poder subir ao céu. Ele chamou Pedro e disse: Simão, Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses outros? Aí Pedro disse: Senhor, eu te amo, Senhor. Aí Jesus disse: toma conta do meu rebanho. Aí Jesus voltou a perguntar: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus confirmou: toma conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, toma conta do meu rebanho. Aí Jesus estava entregando. Ele precisava subir ao céu, que estava na hora dele subir ao céu, para junto do Pai, e teria que deixar a sua igreja. Então ele está acabando dos derradeiros detalhes, preparou a sua igreja, entregando aos cuidados de Pedro e dizendo, e garantiu: Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Essa pedra de quem Jesus fala é Pedro. É uma pedra humana. Jesus é a pedra principal, mas Pedro também é uma pedra humana. É uma pedra humana que a igreja de Cristo é construída por pedras humanas. São pedras humanas formam a igreja de Cristo. Jesus está no céu, mas a sua igreja é formada por homens. Homens são pedras humanas. Qual Pedro foi a primeira pedra, foi o primeiro líder e a primeira pedra. Aí que se cumpre a profecia de Jesus: tu és Pedro, sobre esta pedra. Mas é uma pedra humana. Jesus se refere a uma pedra humana. A igreja católica, que é a verdadeira igreja de Cristo, foi fundada, construída com pedras humanas. A argamassa é a fé e o batismo.
e pedras humanas formam essa construção imensa já faz 2000 anos. Nós podemos agora testemunhar o que Jesus disse: as portas do inferno não vencem. Nada, as portas do inferno não vencem. O que ligares na terra será ligado no céu. Jesus aceita tudo que vem dessa igreja. Porque nem o Satanás, com todas as forças do inferno, destrói. Ela está garantida, com a garantia do próprio Jesus. Garantiu, fundou a sua igreja, entregou a Pedro como a primeira pedra, o primeiro líder humano, é claro, né? Pedras humanas e o líder humano. Mas foi Pedro, entrega a Pedro. Pois bem. E Jesus garantiu. E hoje todos nós podemos testemunhar. Já faz aproximadamente 2000 anos que isso aconteceu, esse ato aconteceu. Veja quantas forças já tentaram destruir a igreja de Cristo. O Império Romano, primeiro, os judeus, com todas as forças do judaísmo, dos fariseus, não destruíram. Usaram todas as forças de perseguição e não destruíram. O Império Romano, com todas as suas forças, todo o seu poder, não destruiu a igreja. Depois veio várias perseguições, veio o comunismo. O comunismo, uma força, tremer a terra, não conseguiu destruir a igreja. Veio os muçulmanos, e os muçulmanos não destroem a igreja. Veio o comunismo, testa de ferro, a KGB, a União Soviética marchou para destruir a igreja e não destruiu. Está hoje, 2000 anos, essa igreja está aí firme e forte. Os protestantes já vêm lutando como loucos para destruir a igreja de Cristo. E a igreja está aí cada vez mais forte, mais poderosa. Por quê? Porque você é testemunha disso, eu também sou testemunha disso, nós somos testemunha disso. A garantia de Jesus, no momento que fundou a sua igreja, garantiu, entregou ela aos cuidados de Pedro e está aí até hoje. Nenhuma força desse mundo, nem o Satanás, com todas as forças do inferno, destrói essa igreja. Que essa é a verdadeira e única igreja de Cristo. Que se voltar contra ela, está se voltando contra o próprio Cristo. Ok? Reflita. Estou pedindo a você, para você refletir junto comigo em tudo isso. Ok? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado.